Abra sua Bíblia comigo em nome de Jesus, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, Efésios capítulo de número 4, amém? Efésios 4, abra sua Bíblia, o seu coração nessa noite. Quero saudar os irmãos que estão vendo pela internet, agora ou depois vão ver, membros da igreja aqui ou não. Deus abençoe quem está assistindo pela internet, Deus abençoe aqueles que estão aqui hoje pela primeira, segunda vez, estão visitando, sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, e que Deus esclareça o seu coração nessa noite. Efésios capítulo 4, verso de número 11, amém? Efésios 4, 11, diz assim a palavra de Deus: e Ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o objetivo de aperfeiçoamento de todos os irmãos, os santos, para que eles desempenhem o serviço do ministério e para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos nós cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, e a perfeita maturidade, a medida exata da estatura e plenitude de Cristo. Para que nós não sejamos mais meninos, crianças, infantis, que somos agitados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina e artimanha de homens, de pessoas que conduzem as outras pessoas ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo é bem ajustado e é consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada um de nós, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Graças a Deus, né, irmãos? Para quem talvez está aqui pela primeira ou segunda vez, ou está vendo pela internet, toda vez que nós vamos cear, né, vamos participar da ceia do Senhor, nós começamos a colocar, Deus deu essa orientação tempos atrás, a colocarmos mesas, porque não faz sentido nós sentarmos todos em linha, olhando para a nuca do irmão, né? Olhando para a cabeça do irmão. É importante que nós sentemos ao redor da mesa como família que somos. E talvez para outro, como família que desejamos ser em Deus. Amém? Foi assim que Deus fez, irmão. Amém? A Santa Ceia não é para dizer para você hoje você está bem ou amanhã você está mal, coisas dessa natureza. Mas é uma reunião familiar. A ceia, eu já falei aqui, a ceia que Jesus tomou com os seus discípulos era a Páscoa dos judeus. Mas a ceia de 1 Coríntios 11, a ceia da igreja, ela tinha um outro nome. Ela era chamada de festa ágape. O que é isso? A festa do amor. A festa onde as pessoas se congratulavam, as pessoas se encontravam. As pessoas conheciam um pouco mais umas às outras. Por isso a mesa está aí. E não somente a mesa. Nós ensinamos aqui, traga alguma coisa da sua casa, traz um bolo, um guaraná, traz alguma coisa. Não para você comer tudo, mas para você dar para o seu irmão, para você repartir com ele. Trazer uma coisa boa que você tem para dar para o outro. Por isso, ao final dessa palavra aqui, não sai correndo não. Fique aí. Porque tem muita comida. E tem comida para todos. Amém? Como diz a palavra de Deus, aquele que teve muito não teve desperdício, e aquele que teve pouco não teve falta. A vida real a realidade da vida da igreja deve ser essa. Quem tem, põe mais, quem não tem, vai lá e pega. Quantos estão entendendo, irmão? É assim que deve ser. Mas veja só, isso aí não é um trabalho meu.
Isso é um trabalho nosso. Porque igreja não é Cristiano, igreja não é Lindsay, igreja não é Cibele. A igreja somos nós. Porque o Pai é nosso e o pão é nosso. Amém? Nós só conseguimos, irmãos, construir e edificar a igreja no modelo da Bíblia, se todos nós trabalharmos essa edificação. Quantos estão entendendo? Eu ensinando daqui e você praticando daí. Chamando pessoas para a sua mesa, oferecendo, entregando o que está sobre a sua vida, o que está sobre a sua vida, entregando o que está na sua mesa. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Amém? E a mesa da ceia, ela é uma declaração. Veja, irmão, preste atenção. A mesa da ceia é uma declaração. A mesa da ceia, ela declara uma condição, ou seja, algo que eu já vivo no meu espírito, algo que eu já vivo com o Espírito Santo, a mesa da Santa Ceia declara para todo mundo. A Santa Ceia e o batismo são muito iguais. A Santa Ceia e o batismo, no que diz respeito à declaração, são a mesma coisa. O batismo nas águas declara para todo mundo algo que aconteceu já dentro de você. Quantos estão entendendo isso aqui? Por isso, nunca peça para ser batizado por osmose. Está todo mundo indo, acho que é chato eu ficar aqui. Não, cara, esquenta a cabeça com isso. Porque quando verdadeiramente Jesus pegar você por dentro, você vai ser que nem aquele eunuco lá em Atos. Olha, eu quero ser batizado na poça de água de chuva que tiver aí. Quantos estão entendendo? Você vai pedir, né? Então é importante isso. O batismo declara para todos algo que aconteceu dentro de você. A Santa Ceia também. Se você foi capturado, se você foi ganho, foi conquistado pelo amor de Jesus no seu espírito, vai ser a coisa mais fácil e mais prazerosa para você trazer algo da sua casa, colocar sobre a mesa e convidar pessoas para estarem com você. Obrigado. Você está entendendo? Não há dificuldade, porque você já foi pego, já foi transformado por onde? Por dentro. Você está entendendo, irmão? Agora o ruim é quando alguém tenta obrigar você a fazer alguma coisa, daí não dá. Amém? Então a ceia, ela declara publicamente algo: comunhão. Comunhão não é comer junto. Comer junto, sentar à mesa com outra pessoa, é o efeito da comunhão. Amém, irmão? Ele não é a causa e nem a origem. Ter comunhão é viver num estado de espírito com Deus. É viver ligado ao Senhor. Ninguém adquire comunhão porque põe uma mesa e comida para o outro. Porque senão, toda vez que você come no restaurante, você tinha comunhão com o cozinheiro, com o garçom, com todo mundo está sentado lá. Como você está entendendo? Então talvez nessa noite, a experiência para você seja de restaurante. Você vem e senta, quer comer, come, mata a sua fome, levanta e some. Como você está entendendo? Mas se você é um filho de Deus, a experiência para você é de comunhão, é de contato, é de conhecer o outro. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Então isso aqui, eu quero declarar, isso aqui não é um restaurante. Você não senta, mata a sua fome e vai. Você senta para matar a fome do outro. Quantos estão entendendo isso aqui, irmão? Talvez você trouxe um negócio da hora da sua casa, mas você não vai nem comer. Eu já andei olhando umas mesas aí, já estou namorando um pessoal daqui de longe. Aí você põe, não fica que não um malucão tarado para comer o que você trouxe. Não, é que eu trouxe. Não faça isso não, mano. Você trouxe para o outro. Talvez você nem coma o que você trouxe. E aí vai fazer sentido, amém, irmão? Isso aqui são exercícios para a sua fé. Para que a igreja não seja uma brincadeirinha dominical. Seja um negócio domingo que eu não sei nem o que é. Não, isso aqui tem o destino de transformar a sua vida. Amém? Dentro disso aqui tudo tem uma mensagem transformadora. Porque, veja, irmão, não tem nenhum sentido hoje ser a Santa Ceia e amanhã na hora do almoço não ser Santa Ceia. Como você está entendendo?
O objetivo de Jesus aqui é transformar você por dentro, para que todas as suas refeições em qualquer lugar sejam santificadas pela presença de Deus, amém, irmão? E não num domingo à noite, num mês, aí você vai lá dar um de santo, chega na segunda-feira você está almoçando com Satanás. Não. Isso aqui tem um destino para transformar todas as mesas de todas as casas, amém? Então é uma mesa de comunhão. Só que numa casa, você mora em algum lugar, né? Então você vai pegar comigo aqui, ó. Na sua casa não tem só os seus filhos. Isso aqui não é uma mesa de comunhão de filhos, não. Isso aqui não é alimento para os filhos, é alimento para a família. E família não é composta só de filhos. Quantos estão entendendo, irmão? A família é composta de pais e filhos. Mas já há 2000 anos, né, irmão? Eu vou ler aqui com você. Há 2000 anos tem acontecido um fenômeno muito estranho ao Espírito Santo de Deus. Que fenômeno é esse? Parece que a comunhão de Jesus, parece que a comunhão da ceia, parece que a comunhão da igreja, ela é uma comunhão de irmãos. Os pais não podem participar. Você não acha estranho isso? É a mesma coisa aqui, está aqui, Vicente com a Rosângela, vou usar o exemplo dos dois, que são os pais da casa deles, são os líderes da casa deles. Aí eles vão lá, a Rosângela faz lá aquela comida, já estou com saudade, hein? Faz a comida lá, tudo certinho, o Vicente tá, não sei o que, a comida ali, e aí a mãe e o pai também vai arrumando aquela mesa, mas na hora de servir a mesa, os pais têm que ir embora, porque é só dos filhos. Irmão, isso não faz sentido, nem aqui, nem no reino de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? A mesa é da família, gente. O pai, a mãe não coloca a mesa, foge para o quarto, os filhos vêm, que nem o Tasmania, come tudo isso aqui e deixa um osso de galinha para o pai e a mãe roer. Não existe isso. Vocês podem entender? A mesa é uma mesa de comunhão entre irmãos e entre filhos e pais, entre pais e filhos. O apóstolo Paulo falou que na igreja nós teríamos mestres e nós teríamos pais. O mestre dá o entendimento para aquilo que é tudo aquilo que é ensinável. E o pai fala de uma presença, de uma ligação, de uma geração. Então por que eu li o texto de Efésios? Porque já há 2000 anos, eu vou mostrar para você que há 2000 anos, nessa semana não. Há 2000 anos tem acontecido um fenômeno estranho. Os irmãos estão se unindo, os filhos estão se unindo para fazer uma revolta contra seus pais. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é um fenômeno social, aí de fora, aí, ó. A cada dia que você liga a sua televisão, você vê exatamente o que a Bíblia diz, que o pai se levantaria contra o filho se levantaria contra o pai. Quantos estão entendendo? Irmão, socialmente falando, o que o mundo está vivendo hoje é um caos familiar terrível, de proporções terríveis. Enquanto a palavra de Deus diz assim para o filho, ó, filhos, honrem pai e mãe, para que sejam prolongados seus dias sobre a terra. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, diz a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz em Efésios 6, filhos, pais, não irritem os seus filhos. Filhos, respeitem os seus pais. Quando isso está escrito lá, está dizendo que há 2000 anos atrás a coisa já estava estranha já. Há uma rebeldia, uma revolução, há um abandono da figura familiar. E aqui a gente podia falar a noite inteira sobre isso, alguns porquês. Um dos quais eu quero citar é que o estudo da sociologia humana, a antropologia, já provou que a cada geração os filhos sempre nascem já à frente dos pais. Eles vão chegar mais longe que os pais. Isso não é generalizado, tá, irmãos? É a maioria, amém? Não todos, mas a maioria. O que significa isso? Que o meu filho de 3 anos de idade já nasce mexendo no celular. Já nasce ali, ó, quantos estão entendendo? Quanto que
quando eu tinha 3 anos de idade, eu comia terra lá em casa. Esse dia eu estava falando com os irmãos, era 11 horas da noite e eu ainda estava brincando na rua. No meu bairro não tinha asfalto, chegava em casa de várias cores. Não tinha problema. Hoje os nossos filhos já nem podem sair na rua, dado a complexidade social que nós temos vivido. Quantos estão entendendo, irmão? Eram outros tempos. Então o que? Tem algo chamado tecnologia. A cada dia que passa, a tecnologia avança mais, amém? Só que tecnologia não transforma famílias. A família tem uma essência em Deus. Quantos estão entendendo, irmão? A família é toque, a família é afeto, a família é contato, a família é todos à mesa, a família é uma ligação eterna. A tecnologia, você compra um computador top hoje, a semana que vem já é velho. Quantos estão entendendo? Já saiu mais novo, mais moderno, amém? E o que está acontecendo? Os filhos, as gerações, estão se desligando de tudo isso que eu falei dos seus pais, para ter uma nova babá eletrônica. Quantos estão entendendo? Para ter um novo o que fazer. As conexões estão sendo rompidas. A ligação está enfraquecendo. E quando essas crianças vão crescendo, uma das primeiras coisas que vão ser manifestas é o desrespeito com os seus pais, a desconsideração com o seu pai. Veja só, irmão, desrespeito é uma coisa, amém? Desconsideração é outra coisa. O que é desrespeitar? É faltar com o respeito devido, com a honra devida. E o que é desconsiderar? Para mim você nem é nada. Você para mim nem, como diz, nem fede nem cheira. Filhos estão tratando seus pais como amigos. E aí, amigão? E aí, meu velhão? Uau! Tá. Mas, biblicamente, um pai nunca pode ser amigo do filho. Espere. Não o amigo rua. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? O amigo parça, o amigo parceiro, o amigo cúmplice. O amigo, ei cara, seu pai não deixou, mas vamos pular a janela e vamos lá para o Ubatuba arrepiar. Não estou falando disso. O pai e a mãe devem ser amigos do seu filho, mas um amigo segundo a Bíblia, não amigo segundo o mundo. Tem muita diferença. Ele deve ser amigo gerando um ambiente de confiança para poder falar. Quantos estão entendendo? Mas ele não deve ser amigo no sentido de ser um cúmplice, um comparsa de coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu fui uma pessoa que eu enganei muito meu pai e minha mãe por causa dos meus amigos. Eu estava traindo a minha família. Você tem nome, viu, irmão? O nome disso aí é traição. A gente fica falando bonito, mas é isso, o nome é esse. Quando Deus vai se manifestar em Cristo, quando Deus vai se manifestar para você e eu conhecermos, Ele se manifesta como família, pai e filho. O exemplo maior, irmão, é um pai e um filho. Preste atenção nisso. E como é que Jesus vivia com o pai dele? Mas ele era Deus, é? Como é que Jesus vivia com Maria e José? Você sabe? Você já leu o livro, a carta de Lucas? Sabe o que diz lá? Que Jesus era submisso a Maria e José. Mas foi Jesus que criou os dois. Jesus é Deus. Jesus não precisava ser submisso a eles, mas Jesus foi submisso a eles. Sabe por quê? Porque ele não estava fazendo algo a Maria e José, ele estava ensinando a você e a mim. Quando Jesus obedecia os seus pais, ele estava mandando uma mensagem para você e para mim, 2000 anos depois. Vocês podem entender isso aqui? Então, há 2000 anos tem acontecido isso. Os filhos estão se juntando. Uns filhos gostam mais outros filhos, de outros filhos, de outros irmãos. Casas, eu não sei quantos aqui, eu conheço alguns, não vou citar hoje ninguém não. Mas tem pessoas no nosso meio aqui que tem 10 irmãos, 9, 8, 11, 40 irmãos, sei lá. Um monte de irmãos. E aí vai nascendo um atrás do outro. E aí dentro da família você vê um irmão mais chegado que o outro irmão.
com outro irmão do que com aquele. E se você for olhar isso direito, na maioria das vezes, sempre os irmãos mais velhos são tidos como chatos. E quantos mais novos ou da mesma idade, eles se juntam para fazer alguma coisa. Quantos estão entendendo? Só que isso é a quebra da aliança familiar, viu, irmãos? Então a mesa da ceia é comunhão entre nós e o Pai, amém? E entre um com o outro. Isso aqui é uma declaração de comunhão. Quando você separa, quando você prioriza dentro da sua agenda esse domingo, cara, haja o que houver, custe o que custar, no domingo da ceia eu quero estar na igreja. Você está emitindo uma declaração para Deus e para os seus irmãos. Que declaração é essa? Meu irmão, é importante nós cearmos juntos. Irmão, nós estamos vivendo a era da tecnologia, onde os próprios crentes estão olhando para a Bíblia e achando que Santa Ceia é bobeira, você pode pular o dia, é tudo, sabe, é tudo qualquer coisa. Não, irmão, isso aqui é santo, cara. Isso aqui é um momento sagrado. Sabe por que é um momento sagrado? Porque é entre nós e o nosso Pai. Aqui, nós declaramos muitas coisas. Por isso que tem mesa aí. Que além de você cear com o pai, você tem que cear com o irmão também. Porque tem gente que é assim, eu sou só amigo do meu pai, detesto os meus irmãos. Você está fora do... Você quebrou a aliança familiar. Não existe isso, cara. Mas me ensinaram assim. Quem ensinou você isso? Se é que alguém aprendeu uma coisa horrorosa dessa, você aprendeu mentira. Isso é doutrina de demônio. A doutrina de Deus é que Deus é pai, nós somos filhos. E há uma importância fantástica nisso aqui. Quantos estão entendendo? Ele deve estar falando isso aí para encher o culto. Eu? Sério mesmo? Eu? Você pensa isso de mim? Eu que faz uns 40 cultos que eu estou mandando gente embora. Você acha que eu realmente vou falar isso aqui hoje porque eu quero casinha cheia? Irmão, vê se me erra. Não é isso não. Mas eu preciso dizer a verdade da palavra de Deus. E a verdade da palavra de Deus é que quando Deus se manifestou, Ele se manifestou como família, para que você entendesse. Os últimos versículos do Antigo Testamento, no livro de Malaquias, sabe o que diz? Que Deus levantaria nos últimos dias o espírito de Elias. Sabe para quê? Para fazer fogo, mistério, curas, oração em língua. Não, lê lá para você ver. Está escrito assim, que Deus levantaria o espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha, diz o Senhor, e não fira essa terra com maldição. Você pensa que é brincadeira? Você pensa que isso que o diabo está fazendo contra as famílias no mundo inteiro é uma brincadeira, isso não tem nada a ver. Não, isso é profecia bíblica, irmão. Sermos família na igreja não é só uma coisa de eu gosto de você, eu gosto de você, você gosta de mim, não. Nós estamos mandando uma mensagem para cima e para frente. Você talvez não tenha ideia do quanto as pessoas aí fora têm um buraco, um vazio no que diz respeito à família. Ele é bem sucedido, ele tem carro, ele tem moto, ele tem o cabelo para lá, ele é forte, ele tem tatuagem dentro do olho, ele é uma maravilha, só que é o seguinte, ele não tem casa, ele não tem irmão, ele não tem ligação, ele tem dinheiro. E quem tem dinheiro e não tem ligação afetiva, sabe o que ele vai fazer? Vai deitar com prostituta, ele paga pelos afetos. Olha que desgraça isso aqui, irmão. Existem pessoas pagando por afeto, seja no colo ou nos braços de uma mulher, de um homem, ou de amigos que ele sabe que não são amigos deles. Isso eu ouvi de um jogador de futebol, que há um tempo atrás comprou um iate, para dar uma voltinha aqui no mar, aqui no Brasil, e o iate dele é sempre lotado de gente. Que gente é essa? É gente que ele não conhece. Porque se ele for dar uma volta de iate na semana que vem, vão ter outras pessoas. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu não sei quantos aqui, todos aqui devem pelo menos saber o nome. Aquele jogador tem um nome bonito pra caramba, português, Cristiano Ronaldo, conhece? Esse cara é bom.
só fazer uma fita aqui na vida dele. Ele, um tempo atrás aí, estava lá juntado, casado, sei lá o quê, com uma das modelos mais bonitas do mundo. Uma tal de Irina, não sei o que lá. Aquela mulher que você olha assim, dá dor de barriga, sabe? Você fala, ô filha, faz isso não. Mulher linda, bonita. A mulher mais bonita do mundo. O cara mais rico, mais bonitão do mundo. O cara pode ter o que ele quiser, irmão, aquele cara. Amém? Ele mandou essa mulher embora. Não sei se vocês já viram isso. Ele mandou a maior modelo do mundo da linha. Vai ser bonita para lá. Sabe por que ele fez isso? Depois você procura. Por causa da mãe dele. Porque a modelo chegou, nossa, todo lugar que a gente vai, você leva sua mãe e seus irmãos. Ele falou, porque são minha família. Ah, mas assim não dá. Ele falou, Pai do Senhor, manda embora. Irmão, acessa o Google aí para você ver depois. O mundo inteiro, cara, o que é isso? Você mandou a mulher mais bonita do mundo embora, cara. Mas ela que é minha mãe. Esse aqui é meu irmão. Esse outro aqui, ó, é meu irmão também. A minha família é essa gente aqui. Vou deixar uma sirigaita bater asa e mandar minha mãe embora, meu pai. Essa cama. Que é isso, rapaz? Vai embora lá para lá. Você está entendendo? É a mesma métrica da igreja, irmão. Não abra mão dos seus irmãos, cara. Não abra mão dos irmãos que Jesus teve que pagar o preço para trazer eles para cá. Quem pagou o preço não foi eu, querido. Quem pagou o preço não foi o pastor Vicente. Ai, que nós fomos evangelizar. Não, senhor. Se o Espírito Santo não vai primeiro, você não traz ninguém para a igreja. Quem traz as pessoas à igreja, irmão, é o Espírito Santo de Deus. É Ele. Porque senão você não vem, nem eu não venho. Amém? Aí Jesus vai lá, paga um preço tremendo daquele, o maior de todos, para trazer os seus irmãos. Chega aqui, você faz de tudo para botar ele para fora. Não abra mão dos seus irmãos. Não abra mão de comunhão com seus irmãos. Eu tenho visto hoje, na verdade há 2000 anos, como tem sido fácil abrir mão do irmão. Chega uma mulher bonita na cidade, quem lê entenda. Ah, já vou ficar com essa mulher. Mas e os seus irmãos aqui? Ah, vou lá. E some. E vai ficar com a Irina, não sei o que lá. E cadê seu pai? Ah, deixei para trás. Cadê sua mãe? Deixei para trás. Cadê seus irmãos? Deixei para trás. Por quê? Porque agora tem um novo esquema na cidade e eu vou para lá. Se você não conseguir ser melhor que o Cristiano Ronaldo, que nem crente não é, irmão, aí tá feio, hein? O cara que poderia ser o Zé Gandaia do universo é mais família do que nós. Aí não dá, hein? Aí você tem que ver que dá para trazer ele aqui para ministrar família. E se ele vier, irmão, ele tem nego em cima desse teto. Mas não é por causa da família, é para dar um jeito de ficar com ele. Está entendendo? Ah, então a nossa casa só tem irmãos. Não, a nossa casa não tem irmãos, ela tem pais. Você tem comunhão com seu pai? Você tem comunhão com a sua mãe? Você tem comunhão com seus pastores ou a Santa Ceia só para os membros da igreja? Os pastores não comem. Os líderes, pastores, diáconos não podem comer, porque nós não gostamos de nenhum deles. Você está entendendo? O apóstolo Paulo disse, irmão, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que a partir do momento que ele se converteu ao Senhor Jesus, a ninguém mais ele conhecia segundo a pessoa que era, segundo a carne. Ele só via as pessoas no Espírito. O que é ver alguém no Espírito? Ah, olhar assim, ver a alma dele? Não. É perceber e vivenciar a outra pessoa através daquilo que Jesus fez. Irmão, quando você, olha meu Senhor Jesus, quando você crê na palavra de Deus e assumir isso, você nunca mais vai falar, não existe igreja perfeita. Você nunca mais vai falar, aquele irmão ali não dá porque ele é muito difícil. Sabe por que não dá? Porque ele é muito difícil? Porque você só olha ele através daquilo que você quer ou não quer. Você não percebe ele através do sacrifício de Jesus. Então você tem que fazer o quê? A acepção de pessoas. Você tem que escolher uma galera que você gosta e deixar que os outros vá para o inferno, que se lasque, que morra, porque o que importa é que o meu barquinho já tenha... Você está entendendo? Está errado. Então muitas vezes parece
né, há 2000 anos já tem parecido que a igreja se transformou num lugar de irmãos, mas não pode ter líder aqui dentro, não pode ter pastores, não pode ter mestre, não pode ter ninguém. Não pode ter ninguém que venha cercear a minha liberdade. Mas que liberdade é essa? Ah, porque tem uma música, músicas. Que tem uma música e todo mundo fala, aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí os crentes estão pensando que bora gente, apaga a luz, máquina de fumaça, vamos ficar dançando, trombar no outro, vamos ficar louco, orando em língua, ficar desesperado, cair no chão, se consumir de tanto gritar. Olha, nessa igreja há liberdade. Você não leu. Quando o apóstolo Paulo diz, aonde há o Espírito Santo, aí a liberdade, é a liberdade do pecado, a liberdade do mundo e a liberdade do diabo. Você foi liberto pelo Espírito Santo das forças que te escravizavam. É isso que ele está falando. Não é para a gente fazer uma algazarra aqui dentro. Gente, vamos transformar isso aqui, vamos pegar, eu não sei quantos fizeram isso na infância, pegar aquele papelão e descer no morro de papelão. Já desceram? Era tremendo, rapaz. Nem começar a querer descer na escada, arrancar roupa, no banho de espuma, mas essa aqui vai virar uma loucura, cara, é isso aí, porque agora sim nós somos livres. Não, você está sendo escravo de novo. Você foi liberto, irmão, das cadeias de pensamento, meu filho. Você foi liberto do pecado, do mundo, do diabo, do engano, da mentira que te aprisionava, amém? Não é ficar loucão, arranca. Nossa, essa igreja tem liberdade, cara, você está doido. É chamar a polícia para levar a gente embora. O texto que eu li, diz lá assim, e ele mesmo quem? Jesus, é só você ler lá. Jesus deu para a igreja 5 funções específicas que estão presentes na vida de algumas pessoas. Jesus deu 5 presentes para a igreja. Sabe como é que se chama esses 5 presentes? Carro, moto, apartamento? Não. Os 5 presentes se chamam apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Qual que era o objetivo? O aperfeiçoamento dos santos, para que eles pudessem servir a obra do ministério. Jesus presenteou a igreja com esses 5 trabalhos diferentes, para que a igreja não fosse mais enganada pela artimanha de homens que conduzem ao erro. Aí você pensa que homens que conduzem ao erro são falsos pastores. Não, irmão. Pessoas que conduzem ao erro é qualquer pessoa que está enfiando caraminhola que não existe dentro da sua cabeça e você está permitindo isso. Quantos estão entendendo isso aqui? Então está aqui. Parece que essas pessoas não são muito bem assim presentes, né? Não é querer. Que bom que fosse se tivesse uma igreja que não tem pastor. Aí essa é boa, essa que vai ser a boa. Você não sabe o que você está falando. Mas ninguém falou isso não. Você que pensa que não. Há 2000 anos essa ideia já está. Mas essa não é uma ideia que acontece na igreja. Essa é uma ideia que acontece, que já veio lá da sua casa. Um tempo atrás, irmãos, eu fui pregar em Taubaté. E me falaram que era um culto de jovens. Jovens eu entendo, né? De 18 para cima, aí é jovem e tal. Cheguei lá, só tinha molecada mesmo assim de 12, 13 anos, uma galera. Aí eu sentei assim, não tinha mais como voltar atrás, eu não tinha preparado uma palavra para a galera assim. Adolescente. Aí eu sentei no canto e falei, Jesus, e agora? Que eu vim com a espada de justiceira, né? Eu vim enfiar, vai matar essa turma toda aí. Eu falei, e agora? Sabe o que Jesus falou para mim, irmão? Eu sei que o Fabião que estava comigo. Cara, olha a palavra que Deus me deu. Podia até pregar lá, que agora pega. Deus falou assim para mim. Eu sei que você não crê, você vai escandalizar. Deus falou assim para mim, fala para eles do Batman, do Homem-Aranha. Fala para eles isso aí. Falei, Jesus, do Batman? É. Mas o que tem a ver, né? O que tem a ver Batman com Jesus? Você sabe, irmão? Nada. O que tem a ver Batman, Homem-Aranha com Bíblia? Não tem nada a ver, né? Verdade? Não, tem tudo. É lógico que você não vai abrir a carta aos Colossenses e falar assim, ao Batman que está em Colossos eu escrevo, foge de Gotham City. Não vai estar escrito isso. Não tem carta a Gotham, não tem. Mas você já viu o Batman? O Batman é quem? É um cara perturbado.
é um cara traumatizado, porque ele viu o assassinato dos seus pais e ele não consegue mais sair daquilo. Irmão, entre parênteses, eu sei o que eu estou falando, viu? Dessas histórias eu conheço, porque eu já tive a idade dessa galera aqui, e eu era consumidor assíduo de gibi. Na época era só gibi, não tinha essas coisas que tem agora. O Batman é um cara poderoso e rico, só que ele não tem pai nem mãe. E o Homem-Aranha? Não tem pai nem mãe. E o Super-Homem? Não tem pai nem mãe. E você pega todo mundo dos outros aí, mano, não tem pai e mãe. Não é engraçado isso? Os heróis não tem ninguém sobre eles. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Os caras que defendem o mundo e fazem o auê, não tem pai nem mãe. Você não acha estranho? Eu assisti um documentário sobre... que eu vou saber, né, irmão? Não quero ficar falando bobeira para você no culto, não. Eu fui estudar isso aí. Tem um documentário falando, chama A Verdadeira História dos Heróis em Quadrinhos. Escute isso aqui. Sabe como é que o Super-Homem surgiu, o desenho do Super-Homem? Um cara chamado Jerry Siegel, ele teve o pai dele assassinado dentro da lavanderia da família. O cara entrou lá para roubar, não tinha dinheiro, deu um tiro no pai dele. Ele ficou traumatizado e fez o primeiro desenho de um cara que podia tomar tiro no peito e não acontecia nada. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O Super-Homem veio de um trauma, de uma criança. E os próprios caras lá disseram, por que os nossos heróis, por que a maioria dos heróis não tem pai nem mãe? Sabe por quê? Isso quem disse foi os criadores. Porque a mensagem é uma mensagem de libertação, entre aspas. Porque viver em família é chato. A minha mãe é chata, o meu pai é chato, o meu avô é chato. Sabe por que eles são chatos? Porque eles impõem limites e condições. E eu não quero que ninguém me imponha nada. Eu quero fazer o que eu quiser, na hora que me der na telha, e não quero saber da consequência que vai dar. É engraçado que a maioria dos adolescentes e jovens infratores não respondem pelos seus crimes. Adivinha quem é que responde? Papai e mamãe, que tem que ir lá na delegacia tirar o bonitão, o herói, o brigador, o cara é violento. Ele é tão fralda, para não dizer outra coisa, a pessoa é tão fralda, que ele não consegue nem se livrar. Papai e mamãe tem que ir lá buscar. Mas isso aí, irmão, é parte de um documentário onde os criadores falavam. Quantos adolescentes vai gostar? Só para vocês verem, os X-Men, beleza? Mesa do meio aqui, os X-Men. Sabe por que surgiu os X-Men? Por Stan Lee, ali na década de 70, sabe por quê? Por causa da revolução homossexual dos Estados Unidos. Todos os X-Men, eles simbolizam pessoas homossexuais. E depois eu vou pegar e vou colocar na minha timeline da Petra esse documentário para você assistir. E não é gente da rua, irmão, que se não, é o criador da coisa falando. Por que ele criou? E aí começa a colocar as cenas dos filmes. Onde está todo mundo numa sala e tem um mutante sentado assim com a cabeça baixa, cheio de culpa. E o pai e a mãe dele estão na frente dele. E ele tem que revelar o que ninguém pode revelar, que ele é um mutante. Quantos estão entendendo? Mas aquela cena do filme X-Men é uma cena sobre a liberdade homossexual nos Estados Unidos. Então essa história, cara, o Superman tem que ter todos os poderes, mas não pode ter pai. Porque se tiver o pai dele fala, rapaz, você vai voar para onde? Não vai voar não, vamos embora dormir. Voa lá no mercado e traz uma carne para nós comer aqui. Pai, eu quero voar na lua. Não, mas voa lá na mercearia, traz 5 pão, leite, que o seu irmão está aqui, ó. Você está entendendo? Heróis não podem ter pais. Talvez você não entenda o que é produzido no subconsciente. Aí você chega na sua família e você começa a desconsiderar o seu pai e sua mãe, e você não sabe nem de onde que vem isso. Aí você chega na igreja, aquele cara vai ser seu líder, o líder da sua célula vai ser seu pastor. Eu não obedeço ninguém não.
Eu estou aqui, mas se alguém me dá uma ordem, quero que você se lasque, porque eu não vou fazer isso exatamente. Você já está no caminho do mundo. Você está entendendo, irmãos? Jesus deu 5 características dele mesmo para a sua igreja. Chamou de pastores, chamou de mestres, chamou de evangelistas, chamou de profetas e tal. Mas há 2000 anos, a cada dia que passa, a igreja, a casa dos irmãos tem desrespeitado e desconsiderado essas pessoas. Então essa mesa da ceia hoje é uma mesa especial, porque é uma mesa de comunhão entre nós, não é uma mesa de comunhão entre vocês. Eu também quero entrar, mas parece que eu já não posso entrar mais. Porque se eu sentar em alguma mesa, vamos, é igualzinho a nossa, vamos ficar quieto porque o Cristo sentou aqui, ele vai castigar a gente. De onde você arrumou isso? Quem enfiou isso na sua cabeça? Eu vou castigar você? Castigar você com o quê? Tem um chicote aqui? A nossa vida, que é uma série consecutiva de momentos, tem momentos bons e maus. Fica tudo guardado aqui, ó. Você não sabe, mas fica tudo guardado aqui. Então, se você não teve pai ou teve e foi muito ruim, você teve problemas familiares, quando você chega na igreja, você olha uma figura de autoridade, você já logo quer sair fora dele. Por quê? Porque você pensa que ele vai tirar um chinelo, vai bater em você. Que ele vai botar você de castigo na igreja. Ah, o irmão fez alguma coisa, vamos colocar ele em disciplina. Deixa eu dizer uma coisa, só os filhos de Deus entendem o que eu estou falando aqui agora. A disciplina é o maior ato de amor de um pai com filho. Aí isso aí está escrito, tá? Hebreus capítulo 12, pode ler aí, ó. Só que nós estamos interpretando como? A Patrícia não gosta de mim. Por quê? Porque eu tinha minha violinha e ela tirou a minha violinha. Eu tinha o meu carrinho, minha irmã, o carrinho e a viola é a mesma coisa. Carrinho, bola, boneca, viola e microfone é a mesma coisa. Na cabeça de alguém que é infantil. Na cabeça de alguém que tem o lugar mais perigoso e sério do mundo, que é esse lugar aqui, ó. Esse lugar onde eu estou é o lugar mais sério e mais perigoso do mundo inteiro. Sabe por quê? Porque eu estou representando uma pessoa que eu, humanamente, e nem ninguém aqui tenha sequer a condição de desatar as sandálias dos seus pés. Quantos estão entendendo? Então parece que é isso. Então tirou de mim o meu carrinho, eu choro, eu brigo. Quantos são pais aqui? Pai e mãe, levanta a mão. Eu não sei quantos já tiveram essa oportunidade. Eu já tive essa oportunidade, foi engraçado, eu acho engraçado. A Helena está ali, né? A Helena está para trás, eu vou embora de casa. Falei, abre a porta aí, Renato. Eu lembro, filho, fica tranquilo. Eu te amo e não vai mudar nada. Eu não sei quantos, como eu já fiz isso aí, irmão. Uma vez eu falei, vou sumir de casa. Catei pão, ovo, fritei, essas coisas, coloquei. Peguei e coloquei, veja, seu Mauro, coloquei dentro de uma lancheira. Ó, o cara vai fugir de casa com a lancheira. E fui lá para trás da linha do trem, que antigamente era um Nárnia. Hoje agora é o Mombaça, cheio de casa. Antes era mato. Fiquei lá na cerejeira lá. Acabou o pão. Acabou o suco, eu olhei bem assim, está ficando escuro, né? Ah, já estava brincando. Voltei para casa, seu Mauro, voltei, cheguei lá. Estava lá minha mãe, meu pai. Estava janta, eu tomei banho, jantei, dormi, aleluia. Eu não fui um bom fujão, sabe? Hebreus capítulo 12 diz que a repreensão na hora dói, irmão. Ninguém gosta de ser repreendido, amém? Ninguém. Mas sabe por que você não gosta de ser repreendido? Porque é a sua carne que está reclamando. O seu espírito está dando glória a Deus. No espírito você está dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 12, se você está sem repreensão, você não é filho mais. Você é bastardo, você é legítimo. Enquanto o espírito glorifica a Deus, a carne não gosta. Por quê? Porque ela está sendo cerceada, ela está sendo impedida. Eu não quero que ninguém me impeça. Quantos estão entendendo isso aqui?
Então a mesa da ceia muitas vezes na igreja está virando uma mesa de irmãos, mas eu não posso entrar mais, o Lúcio não pode, a Tânia, os pastores não podem, por quê? Porque fica quieto, que ele não pode ouvir. Qual é a história de um filho legítimo que o pai não pode ouvir? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão de novo. O que você sente quando você sabe que o seu filho tem um amigo que é melhor que você? Na cabeça dele, né? É cabeça de doido. E que ele conta tudo para o melhor amigo, mas não conta para você. O que você como pai sente? Fala aí, irmão, você pensa na sua cabeça. Eu me sinto bem, porque é para isso. Não, você não sente não. E na igreja? Também a gente não sente, irmão. Nós, os pastores, os líderes, líder de intercessão, líder de infantil, pastor de casais, os pastores da igreja, eles foram colocados na igreja para, como diz o texto, ensinar a palavra de Deus, mostrar o caminho da palavra de Deus, serem os termômetros e os freios, muitas vezes. Irmão, não é nem casa e nem igreja. Alguém aqui trabalha em fábrica, indústria? Levanta a mão para mim. Indústria. Você chega lá no seu setor, não tem líder nenhum. Você chega a hora que você quiser, você trabalha no que você quiser, você vai embora, você faz o que você quiser. Irmão, pense em alguma coisa nessa vida que vai para frente sem pai, mestre, líder, patrão, alguma coisa que seja. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, o apóstolo Paulo diz assim: todo homem, todo ser humano esteja sujeito a autoridades, porque toda autoridade procede de Deus, e por Deus foram constituídas. Portanto, quem se levanta contra a autoridade, se levanta contra Deus que a constituiu. E está escrito lá, porque a autoridade de Deus, a autoridade de Deus, eu vou dar um parênteses aqui, a autoridade de Deus, ela não é para o seu castigo, ela é para a sua bênção. Diz lá, faz o bem e terá o louvor dela. Agora, se você anda fazendo maldade, ela é vingador da parte de Deus. A mãe vai pegar cinta. Quantos já apanharam de cinta aqui, irmão? Cinta. Ninguém, é só tudo filho de chocadeira aqui. Ninguém nunca apanhou de havaiana aqui, né? É havaiana. Eu me lembro da minha mãe, às vezes, que estava brava comigo. Vou batendo, você pegava a havaiana. Eu falei, pode bater, mãe, vai. A havaiana não tem nada, irmão. Agora, antigamente, alguns lembram da tal da vara de marmelo. Quantos lembram disso aí, irmão? Jesus. Eu nunca me esqueço, irmão. Meu Jesus. Mas os índices sociais comprovam que qual maior é a idade da sociedade, os indivíduos dela mesmo são pessoas melhores. O que significa isso? Veja a criação do seu pai, veja a criação da sua mãe. Se tinha essa cambada de maconheiro, pilantra, ladrão, estuprador, essa cambada de vagabundo dos infernos que tem na rua aí. Quanto mais o ensino volta no tempo, ele era mais familiar, ele era mais pai, ele era mais mãe, era mais mesa, era mais todo mundo. Agora no almoço é todo mundo aqui. Deixa eu comer lá no meu quarto, tem a televisão. Não vai comer em quarto, eu só vou entrar, vou quebrar tudo, é aqui. A lembrança que eu tinha, irmão, que eu tenho de infância é essa. Meu pai chegando em casa, 6 horas da tarde, tomando o banho dele, a mesa, minha mãe já colocava, Jornal Nacional, que na época tinha alguma coisa, não assista mais essa porcaria não, que agora é o cão. Ali, Sérgio Chapelin e o Cid Moreira, que na época não tinha convertido ainda, meu pai sentava e nós comíamos depois que ele dava a primeira garfada. Alguém aqui pensa, nossa, que carenta, com chiclete na boca, né? Nossa, que carenta, cara, nada a ver, não tem nada a ver isso aí não. E é por isso que nós temos vivido numa sociedade diluída de caráter, onde dentro das famílias se formam monstros sociais, né? E aí isso mexe na nossa cabeça, você não tem ideia, irmão. Eu tenho a Helena e o Judá. A mentalidade humana comum, terrena e normal, ela diz assim, o homem,
O meu filho homem vai ter que ser o quê? Quantos homens estão aqui? Você sabe do que eu estou falando. Ah, meu filho homem tem que ser o quê? Pegador, ele tem que pegar, tem que... E a filha menina, dentro de casa. Acontece que o cara da esquina teve um filho homem e ele mirou na sua filha. Então parece interessante que o menino saia pegando um monte de gente. Mas eu não quero que isso aconteça com a minha menina. Você está entendendo? Sabe como é que se chama isso? Injustiça, burrice, carnalidade e pecado. Como que você produz uma pessoa para fazer mal para as outras famílias, enquanto você pega um dos seus e não quer que seja tocado também? Pois saiba que o salário do pecado é a morte. Vão pegar a sua filha em algum lugar. Vão pegar o seu filho em algum lugar. Irmão, já dizia o apóstolo João, o mundo inteiro jaz no maligno. Não brinque com o mundo, porque ele não brinca. Termos a experiência de mesas aqui dentro é uma das coisas mais fantásticas que você deveria dar glória a Deus. Porque isso aqui é um ensino profundo. Tem gente que não se senta em mesa em casa. E às vezes não consegue sentar aqui também, que ele fica, eu não sei, ele não consegue, dá um tilt na cabeça dele. Porque ele, dentro da casa dele já não tem mais isso aqui. Ou eu não quero almoçar com meu pai. Eu quero comer sozinho, não quero sentar com meu pai, porque minha mãe é chata. Jovens, adolescentes e outros malucos aí, que tiver. Quero dizer uma coisa para você. Aproveita muito o teu pai e a tua mãe. Para não ir com aquela cara de hipócrita no enterro, no último dia. Como você está entendendo? Abraça o seu pai, irmão. Você tem pai? Você tem pai? Abraça ele. Você tem mãe? Abraça, afaga. Honra o teu pai e tua mãe. A Bíblia diz, honra os mais velhos. Ah, mas nem meu pai, nem minha mãe. Mas ele é um senhor, honra. Você viu alguém mais velho que você? Honra ele. Ah, eu não tenho meu pai perto de mim, não tenho minha mãe perto de mim, mas eu estou aqui na igreja. Busca uma senhora, busca um senhor e honra a vida dele. Ah, mas o que tem a ver, cara? Só os filhos de Deus transformados pelo Espírito entendem o que eu estou falando. Porque eu não estou falando para o ouvido da carne, eu estou falando para o Espírito. Quem aqui dentro desse lugar estiver no Espírito está recebendo tudo que eu estou falando, porque eu estou falando segundo o Espírito. Agora, se você está achando nada a ver, toda mãe, todo pai, todo pastor, todo irmão é chato, até o dia que ele morre. E aí vem com as lembrancinhas do Zé Gandaia. Nossa, devia ter aproveitado meu pai, devia ter passeado com meu pai, devia ter falado com a minha mãe. E hoje eu não posso mais. Aí vem para a igreja chorar. O paterno vem abraçar nós aí. Eita fé. A mesa da ceia dessa noite, eu quero entrar, irmão. Eu sou seu pastor, quero entrar no meio disso aí. Eu sou seu pastor, mas eu sou seu irmão. Antes de ser pastor, eu sou seu irmão. Todos nós somos irmãos. Olha o que diz em Judas 1,9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia pela posse do corpo de Moisés contra Satanás, não ousou proferir infamatório contra ele, juízo infamatório contra ele, na presença do Senhor. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Irmão, por que o arcanjo Miguel não chegou estapeando a cara do diabo? Sabe por quê? Porque naquele momento ele reconhecia o território onde ele estava e a autoridade que estava na frente dele. E ele teve que usar o nome do Senhor. O diabo soltar o Moisés fora. Olha o que diz: esses a tudo quanto não entendem difamam, e tudo quanto não compreendem por instinto natural, se tornam brutos e sem razão. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim, irmão? Na igreja, qual é o caminho de Caim? Inveja e assassinato. De quem? De quem? Do irmão. Porque o Abel não sabia que ia morrer. Amém, irmão? O Abel não sabia que ia morrer. Porque quem chamou ele para o campo? Quem foi que chamou ele para ir para o campo? O meu irmão. Irmão, escuta isso aqui. Do meu irmão, eu não espero traição. Quantos estão entendendo isso aqui? Por isso,
eu dou as costas para você, pensando que você vai me proteger. Mas o caminho de Caim faz o contrário. Quando eu dou minhas costas para você, você enfia uma espada nas costas do pastor Vicente. Você está entendendo? Eu já falei aqui, já tive muitos problemas com a minha mãe e com o meu pai. Mas eu posso trazer um dos dois aqui a qualquer hora. Tem uns irmãos que já foram na casa do meu pai, sabe disso. De todos os problemas, irmãos, de discórdia, de discordância, que eu tive com meu pai e com a minha mãe por causa de algumas coisas, eu nunca, jamais desrespeitei a minha mãe. Nunca. Sabe o que é nunca? Eu me converti e fiquei assistindo dentro da minha casa coisas que não convém nem falar aqui, amém? Mas eu nunca levantei a voz para minha mãe. Esses dias, fui com a minha mãe no médico. A médica pegou lá os exames e falou assim para minha mãe, eu estava do lado da minha mãe: sua senhora tem neto? Ela falou: tem. Quer ver eles crescerem? Quero. Então pare de fumar, porque senão antes desse ano acabar a senhora morre. Só tem 30% do pulmão. Você tem um enfisema pulmonar grave. Minha mãe não consegue subir escada aqui, ó. Então você que está fumando ainda, larga de ser burro e joga essa porcaria fora. Ai, burro não. É, porque está escrito na capa do cigarro: isto é um veneno. E você vai: eu sou um rato. Ai, teus irmãos aqui que estão fumando vão ficar chateados com você. Está vendo? É esse o problema, irmão. Eu não estou falando para o seu mal. Eu estou falando como alguém que te ama talvez mais do que os seus próprios familiares e outras pessoas, que acha graça quando você faz isso. Mas as pessoas, por causa desse espírito maligno, estão tendo seus pastores como seus inimigos. Ah, o Mike e a Sabrina estão nos adolescentes. Ai, vamos fazer uma... Esse dia eu falei para a Sabrina, para o Mike: eu vou quebrar vocês agora no meio, seus cambados. Vocês pensam que... É aqui, irmão. Os adolescentes marcando um com o outro, que vão sair. A Sabrina com o Mike vieram contar para mim. Falei: pega um machado e dá no meio. Chama essa cambada toda aqui e arrepia. Porque um dia, quando você tiver 42 anos nas costas, você vai sentir, sabe, como eu queria que o meu pai tivesse me batido mais. Quem é de Deus aqui entende o que eu estou falando. Como eu queria que a minha mãe tivesse tido força para me colocar no eixo. Eu não teria feito tanto mal para mim e para os outros também. Quantos estão entendendo aqui, irmão? Quem é de Deus aqui está entendendo o que eu estou falando? Falei: Sabrina, mas pode cortar essa cambada toda aí. Ah, por quê? Porque a gente quer acabar com a vida dos adolescentes? Não. Porque quem é pai, todo pai quer dar o que para o filho, irmão? O melhor, o que ele não teve. Então não há desejo maligno, há o amor mais sublime. E o amor mais sublime de Deus é manifestado nos 10 mandamentos. Quem lembra dos 10 mandamentos? Sabe o que é 10 mandamentos? É 10 vezes não. Não fará ídolo, não adulterará, não roubará, não dirá falso testemunho. Não. Ai, mas não, eu não gosto. Quem ama diz sim. Não, quem ama não diz sim. Deixa eu dizer uma coisa de Deus para você. O sim é consequência de obediência. Não é palavra solta na nossa boca. O sim é consequência de obediência, irmãos. O sim não é para te alegrar. O sim não ensina nada. O não, a palavra não é pedagógica. O não é pedagógico. O sim é só para desfrutar. Posso comer isso aqui? Sim. Aí você vai lá e come. Desfruta. Ó. Posso comer isso aqui? Não. Agora não. Espera um pouco. O que eu estou dizendo? É seu. Você vai comer. Mas aguarda um pouco. O que está acontecendo? Ah, não gostei da irmã Ilma ter falado isso aí para mim. Não gostei do que a senhora falou para mim. Eu vou fazer agora. Número 1, para afrontar você e para esfregar na sua cara que você não tem autoridade nada. Cara, você vai pagar uma conta que você não tem ideia. Sabe por quê? Quem resiste à autoridade resiste contra quem? Contra quem, irmão? É Romanos 13, está lá, não tem como pular do 12 para o 14 não.
Então nós não somos seus inimigos. Igreja, eu não sou o seu inimigo. Talvez eu sou o melhor amigo que você jamais teve. Sabe por quê? Porque eu tenho o entendimento e o tesouro da palavra eterna de Deus para passar para você. E se ela te disser não, é para o teu benefício, não para o seu choro. O pai também, mesma coisa. Mas veja, irmão, o caminho de Caim é esse. Quem está me chamando para ir lá no churrasco? É o Vicente, é o meu irmão, conheço ele. E aí eu estou lá na hora do churrasco, na hora que eu viro as costas, ele pega um espeto e me atravessa. Irmão, eu fico pensando em Abel. Abel morreu sem entender por quê, gente. Porque a hora que ele deu 2 passos na frente do irmão dele, o irmão dele catou a pedra e meteu na cabeça dele, rachou a cabeça dele. E talvez ele não morreu na hora, porque que nem um tiro, um tiro na cabeça, caiu, morreu. Geralmente, quem morre na pedrada demora para morrer. Então ele ficou com os olhos abertos, olhando a face do seu irmão que o matava. Quantos estão entendendo isso? E tem gente ainda nos dias de hoje, e há 2000 anos atrás, e até os dias de hoje, insistindo em levar adiante o espírito de Caim. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha aí, não é brincadeira não. Está vendo essa pessoa? Essa pessoa aí, ó, você riu para ela. Está vendo essa pessoa? Ela pode ser a pessoa que vai matar você. Oh! Quem ficou escandalizado? Você ficou? Então fecha os olhos só um momento, irmão. Não estou brincando não. Fecha seus olhos. E faça uma oração de compromisso com o Senhor. De que se tiver que sofrer, você sofre por amor do seu irmão. Mas você não vai matar ninguém, nem aqui dentro e nem em lugar nenhum. Eu pago o preço pelo meu irmão, mas eu não vou matar o meu irmão. Agora abre os olhos. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Fala assim: que bom que você é meu irmão. Estou protegido agora. Ah, irmão, isso aqui é um sonho, sabia? Isso aqui é um sonho do meu coração. De poder andar e fazer as coisas de costa, porque eu sei que quem está atrás de mim é o Vicente. Então, amém? Caminho de Caim. O erro de Balaão. Sabe qual que é o erro de Balaão? Ensinava o rei Balaque a armar cilada contra o povo de Deus. Sabe que espírito é esse? Amigos que vêm num culto como esse e ouvem a palavra de Deus. E quando ele sai ali na cantina: ô, Moisés, não é isso aí não, cara. Vamos lá. Vamos fazer aquele negócio lá que nós estava combinando, tá ligado? Cara, mas a palavra de Deus para a igreja, para a família não foi essa. Não, Mike, vamos lá, mano. Não tem nada a ver. Você tem um espírito de Balaão. Você ensina o seu irmão a armar cilada dentro da casa do seu pai. Carambola, irmão, isso aqui é sério, hein? Foge desses espíritos, meu irmão, foge. Não seja como o Cã, filho de Noé. Lembra o Cã, filho de Noé? Viu a nudez do seu pai, foi contar para os seus irmãos. A hora que Sem e Jafé chegaram, viram o seu pai. Irmão, o Noé foi o primeiro dono de boteco da história. Ai, dono de boteco é feio, tá bom. Dono de estabelecimento de bebidas alcoólicas. Porque o Noé desceu da arca de Noé, abriu, plantou uma vinha, preparou o vinhão e ó, o Noé encheu a cara e caiu. Nossa, que bêbado, sem vergonha. É que você não sabe qual que é a pressão de estar dentro de uma arca, escutando o resto da humanidade gritar de morte, e Deus fala para você: não abre a porta. É a mesma coisa nós estarmos aqui dentro e um monte de mulher com criança pequeno gritando aqui, ó: pastor, pelo amor de Deus, deixa o meu filho entrar, salva só o meu filho. Mulheres levantando criança, e Noé assim, ó, frio. Noé assistiu o maior genocídio da história da humanidade. Então ele tomou a dele lá, mas tem desconto. Mas ele caiu nu, pelado. Um dos seus filhos foram lá e foram mexer com o pai dele. Mas quando os outros 2 filhos chegaram,
pegaram uma manta, o pai dele estava caído ali, os caras foram assim, ó, e cobriram o seu pai. Quando Noé acordou, amaldiçoou o filho que fez isso. É lógico, já falei aqui esse dia, é lógico que quanto mais perto do seu pai e da sua mãe, mais as falhas dele você vai ver, mais vai menos. Mas, irmãos, a gente estava esperando ver o que no outro? Espera aí, você veio de qual planeta? Quanto mais próximo de mim você estiver, mais os meus falhas você vai ver. Mas é lógico, meu Deus, você está pensando que eu sou quem? E eu vou ver a sua. Mas é nessa hora que uma coisa de Deus entra em ação chamada lealdade. Você vai lá e cobre. Você não bota na boca do outro, e 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 do outro. Você está entendendo? Porque ele é seu pai. Ele é seu irmão. O que você está fazendo? Você já viu Apocalipse capítulo 2 e 3? Jesus vai na ilha de Pátimos. O último apóstolo vivo dos 12, João, estava lá preso. 100 anos velhinho. João, eu tenho umas coisas para dizer para 7 igrejas. Escreve em livro e manda cartas para essas igrejas. Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Laodiceia. Abra sua Bíblia, Apocalipse 2, por favor. Só para a gente não falar, né, irmão? Apocalipse 2. Uau! Apocalipse capítulo 2. São 7 cartas para 7 igrejas. Certo? Em todas as 7 cartas, algumas frases são repetidas. Na verdade, são 3 frases. Escute bem isso aqui, irmão. Isso aqui é sério. Para 7 cartas das 7 igrejas, 3 frases. Não, 4 frases se repetem em todas elas. Primeira, ao anjo da igreja escreve. Nas 7 cartas está escrito que Deus mandou enviar a carta, não foi para a igreja ler, foi ao anjo da igreja. Segunda frase que está em todas elas: eu conheço vocês. Foi Deus que falou. Escreve para o anjo que eu conheço vocês. 7 vezes é repetido isso. A outra é assim: ao vencedor eu darei tal, tal e tal, e tal. E a outra é repetida, na verdade, 6 vezes, não a uma só. Que é: tenho, porém, contra ti. Só para a igreja de Filadélfia. Só para a igreja de Filadélfia, Jesus não diz isso. Para as outras todas. Quando Jesus vai falar com a igreja, lá, ele manda escrever a carta com o remetente. A igreja, ao anjo da igreja de Éfeso, Esmirna, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, eu escrevo. Jesus não mandou leia aí, irmão. Jesus não mandou a carta para a igreja, para botar no telão. Jesus mandou para o responsável da igreja. A palavra anjo aqui, que nós lemos anjo aqui, no grego original é angelus. Sabe o que significa a palavra anjo, irmão? Mensageiro. Então, volta um pouquinho o tape aí que você vai ver. Volta o tape, ó, isso é coisa de velho, hein? É coisa da época desse velho. Volta, sei lá, irmão, volta o player, vai, aleluia. Quando Jesus quer falar com a sua igreja, ele manda um recado ao mensageiro da igreja. Quem é o mensageiro da igreja? Eram homens ou mulheres que naquela época estavam sobre a liderança da igreja. Só que quando você muitas vezes ouve a palavra liderança, a sua mente já dá pau, já dá bug. Por quê? Você entende líder como o mundo.
Ah, líder é alguém que manda em mim, que manda e desmanda. É o detetive da minha vida, quer saber se eu fui no shopping, quer saber se eu comprei esse tênis. Não, irmão, não. O líder da igreja é o servo da igreja. É o que serve a Deus e o que serve a igreja por causa da consciência de Deus. O líder da igreja, ele é o mais serviçal de todos. Ele trabalha pela vida e pela glória de Deus e pela vida dos outros. O maior é o menor. E aí ele fala para a igreja de Éfeso, por exemplo. Ele fala para a igreja de Éfeso. Ele não fala para a igreja de Éfeso. Ele fala para o anjo da igreja de Éfeso. E ele diz assim, ó, é o seguinte. Quero falar com você. É a mesma coisa eu fazendo uma reunião com os líderes da igreja. Eu chamo os líderes da igreja. Eu falo com os líderes da igreja, para que os líderes da igreja falem com os seus. É simples. Você acha que o dono da Gerdau, o dono, não sei nem quem é, o dono da Volks, o dono da Gerdau, de uma fábrica dessa, o dono, ele vai vir no chão de fábrica, fazer reunião, 7 horas da manhã todo dia com você? Ele não vai. Ele vai mandar normativas, lá de cima, que vão descendo como numa cascata, até chegar no chão da fábrica. Quantos estão entendendo? O dono da General Motors não vai aparecer lá para conversar com o irmão. Oh, e aí, cara, olha, tem umas coisas para falar com você. Senão ele viraria o mundo em todas as fábricas falar com seus funcionários. Então, irmãos, a nossa responsabilidade, segundo diz aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 13, diz que vocês deveriam orar pelos seus líderes, deveriam amar os seus líderes. Se eles são verdadeiramente de Deus, ore por eles, ame-os. Ah, você está fazendo propaganda de você? Ah, irmão, agora, depois de 18 anos, vai. Não, isso aqui é ensino de vida para vocês mesmos. Para que a gente não tenha uma casa que só tem irmão e não tem pai e mãe. A casa que só tem irmão pode ser uma casa fantástica, mas é uma casa de órfão. Casa que só tem irmão é orfanato. Quando vocês estão entendendo? Cadê o pai? Cadê a mãe? Não tem. E isso diante de Deus é seríssimo. Por isso, ame os seus irmãos. É lá, meu Deus. Mas também ame o seu pai e sua mãe. Ah, está falando de pai e mãe espiritual. Não, estou falando do pai e da mãe mesmo aqui, ó. Pai e mãe aqui, ó. Sangue de sangue. Honra eles. Não põe seus amigos, nem seus irmãos na frente do seu pai e da sua mãe, não. Deixa ele sentar, deixa ele fazer direito. Só quem não vive mais com pai e mãe aqui sabe do que eu estou falando. Como que irrita você que foi privado disso, ver um monte de pessoas que tem o pai dele é gente boa, a mãe é uma mulher de Deus, o pai é gente boa, um homem de Deus, e está lá os desgracentos dos filhos maltratando os pais. Eu, quando vejo um negócio desse, eu fico louco, quero pegar os caras no tapa. Ah, mas não posso falar isso, eu sou muito violento. Então fala que eu sou violento aí, ô seu Luiz. Nossa, cara, para, irmão, não faz isso não, Caim. Vai, ô Balão. Jesus chegou e mandou falar para o anjo o seguinte, para o responsável da igreja, ó, agora você diz para a igreja o seguinte, que a obra está muito boa, mas está faltando amor. Essa é a igreja de Éfeso. Pode ler para você ver. Diz para a igreja lá de Sardes o seguinte, ó, que tá legal, hein, tá bonito, mas a Jezabel, ninguém manda embora, a Jezabel está no meio aí. Eu quero que vocês ponham esse espírito para fora. Eu quero que você mande os nicolaítas. Sabe o que significa a palavra nicolaítas? Mestres do povo. Gente que começa a ficar inteligente, tão inteligente, que ele quebra o pai dele. Isso aí é desonra, viu, irmão? Isso é desonra. Eu poderia citar alguns irmãos aqui pelo nome, não vou fazer isso. Mas eu sei que aqui dentro, hoje, aqui dentro, tem filhos aqui que tem mais estudo que o pai. Tem muito. Você já tem carro, seu pai, na sua idade, seu pai não tinha nem bicicleta. Seu pai não tinha nada, sua mãe não tinha nada. Mas você já tem carro, você já tem um trabalho bom. Você tem você já tem todos os dentes na boca ainda, cara.
Porque a cada geração, os filhos, tecnológica, social e financeiramente, vão mais à frente. Mas o ser humano não é tecnológico somente, não é social somente, e não é financeiro. Você é emoção. E como faz falta, irmão, você não ter o seu pai e a sua mãe, pra você chegar lá e contar tudo que você quer contar, que você está sentindo, porque já se foi. Tem gente aqui que sabe o que eu estou falando. E aí você chega com o seu carrão do ano, porque você foi promovido, você é um garoto inteligente, você é uma moça prodígio, cara, que bom, glória a Deus, isso é muito bom. Só que está transformando bênção em maldição. Quando? Você chega com o seu carrão do ano, você chega, pai, comprei um apartamento, pai, o pai, beleza, meu filho, o pai chora. Porque isso é coisa, é glória para a vida do pai. A Bíblia diz: o bom pai entesoura para o seu filho. Só que eu vou dizer uma coisa para você aqui, ó. Você pode ter o maior estudo, você pode ter comprado 10 carros, 40 apartamentos, navio, barco, avião, foguete. Deixa eu te dizer algo de Deus aqui agora, aqui, ó, você que está me ouvindo aqui. Se você tem essa oportunidade, muitos já não têm, infelizmente, mas se você tem, quando você chegar na casa da sua mãe e do seu pai, sabe o que é que você fala? Benção, mãe. Benção, pai. Vou agir, ó, parece que vou agir contra mim mesmo, né? Mas não vou, porque o Espírito Santo está no controle. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta vir aqui, ficar com rapapé comigo, se você não honra o seu pai e nem a sua mãe. Não vem querer ser boizinho de pastor não, que eu, meu filho, vou botar você para fora em 5 segundos. Honra o teu pai e a tua mãe. Aqui eu podia virar a noite falando. Para começar, que foi os dois que botaram você no mundo. Ah, não foi não, foi Deus. Ah, seu bobão, nasceu de chocadeira, né? Você. Não, não foi não. Ah, mas você não conhece meu pai, ele bebe. Ah, minha mãe é complicada. E daí? As pessoas estão pensando que inteligência, posse e conquista faz com que você seja melhor e maior que o seu pai. De onde você arrumou essa coisa do diabo? Isso é coisa do diabo, porque isso destrói a família. Tem um monte de mãe, de pai que chora por causa de uns filhos, do capeta que está acabando com a vida dele. E aí vem para a igreja, você puxar saco de pastor, pode sumir. Aí tá vendo, aí já estou mandando a turma embora de novo. Eu tento, não consigo. Eu não estou mandando você embora, estou mandando você se converter. Estou mandando você se ajoelhar diante de Jesus e da sua palavra e viver uma vida abençoada de obediência. Não estou mandando ninguém embora, para com isso. Mas eu estou mandando você vir para o lugar certo, que não é aqui, ali, é a presença transformadora do Espírito Santo. Esse é o lugar. Eu sei, tem gente aqui, irmão. Esses dias eu vi um post de uma irmã falando sobre a mãe dela, que ele tocou até meu coração. Porque não tem mais a mãe do lado. Porque não tem mais o pai do lado. Porque não tem mais aquele irmão querido. Eu estou aqui falando aqui, o Espírito Santo é minha testemunha. Eu sinto falta de alguns irmãos. Eu sinto falta. Então, vamos abandonar os nossos desejos e esse coração ruim que muitos de nós têm tido e vamos abraçar não aquele ou aquele irmão, vamos abraçar a família de Deus, amém? Vamos abraçar a família, irmão. Porque a Bíblia diz assim, ó, o pardal encontrou a sua casa e a andorinha encontrou o seu ninho. E eu sabe o que eu encontrei? Eu encontrei os seus altares, Rei meu e Deus meu. Porque no dia da minha adversidade, vou traduzir para você, no dia que o bicho pegar para o meu lado, o Senhor me esconderá no meio da tua igreja. E entre irmãos eu serei curado. Alguns aqui sabem do que eu estou falando. Que o dia que o negócio estourou para você de todo lado. Não teve colegão, não teve... Sabe onde você veio? Você veio aqui. Você veio na casa do seu irmão. Essa é a igreja dos sonhos do nosso pai. Isso é um pai e uma mãe dentro de casa, olhando para os seus filhos, querendo que eles sejam os melhores amigos. Irmão,
Irmão, eu tenho autoridade para falar o que eu estou falando. Eu sou mais família suas do que dos meus irmãos de sangue. Meus irmãos de sangue nem congregam aqui. Eles não querem estar na mesma igreja que eu. Eu sei do que eu estou falando. Amém? Você não está falando com um moleque, não. Eu sei do que eu estou falando. Minha mãe não é cristã, meu pai não é. Eu passo 90% de todo o meu tempo, minha existência com vocês. Minha mãe eu visito pouco. Tenho que fazer mais. Meu pai, então, meu pai mora lá na roça. O Judá estava falando com o Judá, pai, Judá, vamos na casa do Voju. Aí ele ficou, vamos na casa do Voju, vamos na casa do Voju. Eu tenho que dar um jeito de ir lá. Quanto você está entendendo? Tira um tempo com seu pai, irmão. Meu pai é complicado, vamos parar, vai. Seu pai é complicadão? É. E você, quem que você é? Você não é crente? Você não tem o Espírito Santo que ressuscitou de Jesus de dentre os mortos? Mas é difícil, mas é lógico. Mas é lógico que é. Mas nenhuma coisa que eu tenha ou tenha conseguido vai fazer eu quebrar a linha com meu pai e com a minha mãe. Quantos estão entendendo isso aí? Eu tenho pai espiritual, tenho paternidade espiritual sobre a minha vida, mas ela não é substitutiva. Meu pai é José Benedito Ferreira. Eu não sei quem foi os irmãos diretos, se foi o Mike, foi o Jadson, eu não sei quem que foi aqui, quem teve a ideia, mas no meu último aniversário, agora aí 7 de setembro, que fizeram aí festa aí para mim, e que eu já agradeci os irmãos, agradeci a igreja, mas naquele dia me deram o melhor presente de toda a minha vida. A cabeça, eu não sei porque eu estou recebendo essas mensagens do Espírito Santo aqui, mas tem nega aí. Ah, mas a melhor da sua vida não eram os seus filhos? Ah, irmão, vamos parar, vai. Ah, não. A hora que eu entrei com o Judá, não sei o que, eu fui passando, eu não vi o meu pai aqui do meu lado, meu pai e meu irmão Giovanni, não vi. Eu passei por eles. Acho que foi o Marco que falou, olha ali. A hora que eu vi o meu pai, irmão, o negócio já subiu aqui, ó. A gente fica com aquela cara de... Porque eu já estava querendo abrir o bico, começar a chorar, gritar. Ah, mas por quê? Que bobeira, que frescura. É porque talvez você não entende a falta que ele me faz. E faz até hoje. Então se você tem essa oportunidade, vai atrás, cara. Não espera o dia do velório, não, que é ridículo. Ai, dia dos finados, vão lá levar flor, vão lavar o túmulo do pai. Isso é o fim. Faz agora. Faça agora. Porque morto não recebe flor. Nem lá ele não está. Vai ficar aquela banda de gente lá. Não adianta. Agora já foi. É para fazer agora. É para fazer com o irmão. Eu não tenho meu pai comigo. Não tem? Você tem pastor? Você tem um discipulador? Você está no diaconato, o Valdir, seu líder, ele é seu pai. Honra a vida dele. Honra a vida do Valdir. Honra a vida da Silvana. Ah, não é porque eles já foram, não tem com quem fazer. Não é verdade. Paternidade, ela não reside numa pessoa. Paternidade é uma consciência de família. Ah, não tem mais a minha mãezinha, eu não tenho, não sei o que. Pega a dona Ilma aqui, ó. Pega a dona Geisa aqui. Pega aqui a dona Ilma. Honra a vida dessas mulheres. Aprende. Dá um presente. Por que a gente só dá presente no aniversário? Você viu que na Bíblia não tem nada de aniversário? A gente que inventou esse troço. Dia dos pais. Oh, dia desgraçado isso aí, cara. Eu odeio dia dos pais, dia das mães. Eu detesto todas essas coisas. Sabe por quê? Porque é o dia que tem que empurrar o seu pai e sua mãe pelo gargalo que você tem que ir, porque senão, né? Pô, vai embora. Qual é o dia dos pais, irmão? Fala para mim. Todo dia. Qual é o dia da mãe? Todo santo dia. Honra, honra não precisa de dia marcado. Amor não precisa de dia marcado, você faz. Quem ama alguém aqui sabe do que eu estou falando, você faz. Você tem vontade de fazer. Você está na cidade, eu vou comprar esse negócio, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. Eu vou levar para quem? Vou levar para aquele cara. Vou levar para aquela irmã.
Olha para o meu pastor. Ah, que bom, você é burro, ficar dando dinheiro para pastor. Eu pensava assim. Mas eu gastava mais de 90% com tudo no bar. Eu já tinha pastores e não sabia. O Bar das Pedras lá no Jardim Resende era meu pastor, era lá. Eu tinha vários pastores, não sabia. Dizimava no bar, irmão. E muito mais do que 10%. Quem já fez empréstimo para ir para Ubatuba, cair na gandaia, tem propriedade para falar. Que hoje dizimar e ofertar na igreja e na vida dos meus pais é uma coisa maravilhosa. Você está entendendo, irmãos? Então, se está na Santa Ceia, não é para comer pãozinho com suquinho, é para ser transformado na essência de Jesus. Senão não vale nada, irmão. O que você está fazendo? Compra lá um maguari desse tamanho, uma bengala desse tamanho, e come que não um tarado de comida. Não vai adiantar nada, sabe por quê? Porque não é santo. Lembra de Moisés? Eu quero dizer, Moisés, tira a sandália do seu pé, porque esse lugar é santo. O que é o lugar santo? É onde está o Pai, o Filho e uma missão. Um lugar onde tem o Pai, tem o Filho, tem uma missão, esse é um lugar sagrado, esse é um lugar santo. Vocês podem entender isso aqui? Os pastores e líderes, irmãos, eles são presentes de Deus para a igreja, para fazer todas essas coisas, para fazer esse meio de campo. Mas parece que as igrejas têm se tornado time de futebol. Você liga lá naquele Globo Esporte, né? Todo dia tem Globo Esporte. O técnico do Palmeiras vai... Palmeiras não, qual é o time que está ruim aí? Bem ruim, como é que é? Corinthians não, Corinthians está aí. Né? Corinthians está ruim? São Paulo, São Paulo é sempre. Nem sei mais o que eu faço com São Paulo. Ah, Jesus. Mas o apóstolo Paulo sofria, né? O time também está sofrendo. Irmão, seja o Corinthians, seja o São Paulo, eu vejo direto isso. O time começa a cair na tabela. Eles pedem a cabeça de quem? Fala para mim. Do técnico. Mas são 11 jogando, mas a culpa é sua. Isso aqui tem duas coisas. Primeiro, injustiça. E o outro é um princípio. Você quer saber quem é mais responsável dentro de uma casa? Aquele que mais é culpado de tudo, ele é o verdadeiro líder mais responsável. Por isso, irmão, eu me aguento aqui tranquilo. Agora eu quero deixar claro mais uma vez, que os pastores que aqui estão, os líderes de diaconato, pastor Tânio, Lúcio, os profetas, a liderança da igreja está aqui por amor a vocês. Ceia com a gente também. Não dá as costas para nós, né, irmão? Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 13 que isso vai fazer com que você sofra. Porque a Santa Ceia, hoje e sempre, é uma Santa Ceia de filhos. Mas dentro de uma casa, tem filhos mais responsáveis e mais velhos que os outros. E o filho mais velho geralmente cuida dos filhos mais novos. Isso é uma coisa antiga, agora tem um monte de coisa aí. Se põe de pé, por favor, em nome de Jesus.